Joana d'Arc Médium. Esta é a continuação da introdução do livro. O ponto capital da questão é a existência de forças ocultas que os materialistas ignoram, de potências invisíveis, não sobrenaturais e miraculosas, como pretendem, mas pertencentes a domínios da natureza que ainda não exploraram. Daí a impossibilidade de compreenderem a obra de Joana e os meios pelos quais lhe foi possível realizá-la. Não souberam medir a enormidade dos obstáculos que avultavam diante da heroína. Pobre menina de 18 anos, filha de humildes camponeses, sem instrução, não sabendo o ABC, diz a crônica, ela vê contra si a própria família, a opinião pública, toda a gente. Que teria feito sem a inspiração e sem a visão do além que a sustentavam? Figurai essa camponesa na presença dos nobres dos reinos, do reino, das grandes damas e dos prelados, na corte, nos acampamentos, por toda parte, simples vilã, vinda do fundo dos campos, ignorante das coisas da guerra, com seu sotaque defeituoso, cumprem-lhe afrontar os preconceitos de hierarquia e de nascimento, o orgulho de casta. Depois, mais tarde, os chascos às brutalidades dos guerreiros, habituados a desprezar a mulher, não podendo admitir que uma os comandasse e dirigisse. Juntai a isso a desconfiança dos homens da igreja, que nessa época viam em tudo que é anormal a intervenção dos demônios. Esses não lhe perdoarão obrar com exclusão deles, malgrado a autoridade que se arrogavam, e aí estará para ela a causa principal de sua perda. Imaginai a curiosidade malsã de todos e particularmente dos soldados, no meio dos quais, virgem sem mácula, tem que viver suportando constantemente as fadigas, as penosas cavalgadas, o peso esmagador de uma armadura de ferro, dormindo no chão, sob a tenda, pelas longas noites do acampamento, presa dos acabrunhadores cuidados e preocupações de tão árdua tarefa. Todavia, durante sua curta carreira, vencerá todos os obstáculos e de um povo dividido, fragmentado em 1000 facções, desmoralizado, extenuado pela fome, pela peste e por todas as misérias de uma guerra que dura perto de 100 anos, fará uma nação vitoriosa. Eis aí o que escritores de talento mais cegos, flagelados por uma cegueira psíquica e moral, que é a pior das enfermidades intelectuais, procuram explicar por meios puramente materiais e terrenos. Pobres explicações, pobres argúcias claudicantes, que não resistem ao exame dos fatos. Pobres almas, míopes, almas de trevas, que as luzes do além deslumbram e tonteiam. É a elas que se aplica essa sentença de um pensador. O que sabem não passa de um nada, e com o que ignoram se criaria o universo? Coisa deplorável, certos críticos da atualidade, como que experimentam a necessidade de rebaixar, de diminuir, de nulificar com frenesi tudo que é grande, tudo que pare acima de sua incapacidade moral. Onde quer que brilhe um luzeiro ou uma chama se acenda, à vez de vê-los a correr e derramar um dilúvio d'água sobre o foco luminoso. Ah, como Joana, na ignorância das coisas humanas, mas com a sua profunda visão psíquica, lhe dá uma lição magnífica por essas palavras que dirigia aos examinadores de Poitiers e que tão bem quadram os sépticos modernos,
aos pretensiosos espíritos superiores de nosso tempo. Leio num livro em que há mais coisas do que nos vossos. Aprendei a ler nesse também, senhores contraditores, e a conhecer os problemas a que aquelas palavras aludem. Em seguida, podereis com um pouco mais de autoridade falar de Joana e de sua obra. Através das grandes cenas da história, cumpre e vejais passar as almas das nações e dos heróis. Se as souberdes amar, elas virão a vós e vos inspirarão. É esse o arcano do gênio da história. É isso que produz os escritores pujantes como Michelet, Henri Martin e outros. Esses compreenderam o gênio das raças e dos tempos, e o sopro do além lhe perpassa nas páginas. Os outros, Anatole France, Lavice e seus colaboradores, são áridos e frios, malgrado ao talento, porque não sabem nem percebem a comunhão eterna que fecundam a alma pela alma, comunhão que constitui o segredo dos artistas de escola, dos pensadores e dos poetas. Sem ela não há obra imperecível. Fonte abundante de inspiração, jorra do mundo invisível por sobre a humanidade. Liames estreitos subsistem entre os homens e os desaparecidos. Misteriosos fios ligam todas as almas, e mesmo nesse mundo, as mais sensíveis vibram ao ritmo da vida universal. Tal o caso da nossa heroína. Pode a crítica atacar-lhe a memória, inúteis serão seus esforços. A existência da Virgem da Lorena, como a de todos os grandes predestinados, está burilada no granito eterno da história. Nada poderia esmanecer-lhe os traços. É daquelas que mostram, com evidência máxima, por entre a onda tumultuosa dos eventos, a mão soberana que conduz o mundo. Para lhe surpreendermos o sentido, para compreendermos a potestade que a dirige, é mister nos elevemos até a lei superior, imanente, que preside ao destino das nações. Mais alto do que as contingências terrenas, acima da confusão dos feitos oriundos das liberdades humanas, preciso é se perceba a ação de uma vontade infalível que domina as existências das vontades particulares, dos atos individuais, e sabe rematar a obra que empreende. Em vez de nos perdermos na balbúrdia dos fatos, necessário é lhes aprendamos o conjunto e descubramos o laço oculto que os prende. Aparece então a trama, o encadeamento deles, sua harmonia se desvenda, enquanto que suas contradições se apagam e fundem num vasto plano. Compreende-se para logo que existe uma energia latente, invisível, que irradia sobre os seres e que a cada um, deixando certa soma de iniciativa, os envolve e arrasta para o mesmo fim. Pelo justo equilíbrio da liberdade individual e da autoridade da lei suprema é que se explicam e conciliam as incoerências aparentes da vida e da história, do mesmo passo que o sentido profundo e a finalidade de uma e outra se revelam àquele que sabe penetrar a natureza íntima das coisas. Fora dessa ação soberana, não haveria mais do que desordem e caos na variedade infinita dos esforços, dos impulsos individuais, numa palavra, em toda a obra humana. De Dom Remy a Reims, entre a ação se evidencia na epopeia da Pucella, é que até aí a vontade dos homens se associa em larga medida aos fins visados, lá do alto. A partir da sagração, porém, predominam a ingratidão
a maldade, as intrigas dos cortesãos e dos eclesiásticos, a má vontade do rei. Segundo a expressão de Joana, os homens se recusam a Deus. O egoísmo, o desregramento, a rapacidade criarão obstáculo à ação divina servida por Joana e seus invisíveis auxiliares. A obra de libertação se tornará mais incerta, inçada de vicissitudes, de recuos e de reveses. Contudo, não deixará de prosseguir, mas clamará para seu acabamento maior número de anos e mais penosos labores. Já o dissemos unicamente do ponto de vista de uma ciência nova, que empreendemos esse trabalho, insistimos em repeti-lo, a fim de que não haja equívocos sobre nossas intenções. Procurando lançar alguma luz sobre a vida de Joana d'Arc, a nenhum móvel de interesse obedecemos, a nenhum preconceito político ou religioso. Colocamo-nos tão longe dos anarquistas quanto dos reacionários, a igual distância dos fanáticos cegos e dos incrédulos. É em nome da verdade e também por amor à pátria francesa que procuramos destacar a nobre figura da inspirada Virgem, das sombras que tantos trabalham por lhe acumular em torno. Sobre o pretexto de análise e de livre crítica, ponderamos em nossa época uma tendência profundamente lamentável a denegrir tudo o que provoca a admiração dos séculos, a alterar, a conspurcar tudo o que se mostra isento de talhas e de nódoas. Consideramos como um dever que incumbe a todo homem capaz de exercer, por meio da pena ou da palavra, alguma influência à volta de si, manter, defender, realçar o que constitui a grandeza do nosso país, todos os nobres exemplos por ele oferecidos ao mundo, todas as belas cenas que lhe enriquecem o passado e cintilam na sua história. Ação má, quase crime, é tentar empobrecer o patrimônio moral, a tradição histórica de um povo. Com efeito, não é isso que lhe dá força nos momentos difíceis? Não é aí que ele vai buscar os mais viris sentimentos nas horas do perigo? A tradição de um povo e sua história são a poesia de sua vida, seu consolo nas provações, sua esperança no futuro. É pelas ligações que ela cria entre todos que nos sentimos verdadeiramente filhos de uma mesma mãe, membros de uma pátria comum. Assim convém lembrar frequentemente as grandes cenas da nossa história nacional e pô-la em relevo. Ela se mostra cheia de lições brilhantes, ricas de ensinos fecundos, e por esse lado é talvez superior às de outras nações, desde que exploramos os antecedentes de nossa raça por toda parte, em todos os tempos, vemos erguerem-se vultosas sombras que nos falam e exortam. Do fundo dos séculos se elevam vozes que nos avivam notáveis recordações, lembranças tais que estivessem presentes sempre ao nosso espírito, bastariam para nos inspirar, para clarear-nos a vida. Mas o vento do ceptismo sopra, e o ouvido e a indiferença se fazem. As preocupações da vida material nos absorvem e acabamos por perder de vista o que há de mais grandioso, de mais eloquente nos testemunhos do passado. Nenhuma dentre essas lembranças é mais tocante, mais gloriosa do que a donzela que iluminou a noite da Idade Média, com a sua aparição radiosa, da qual pôde Henri Martin dizer: nada de semelhante ainda se produziu na história do mundo. Em nome, pois, do passado como do futuro de nossa raça,
em nome da obra que lhe resta completar, esforcemo-nos por lhe conservar íntegra a herança e não hesitemos em retificar as opiniões falsas que certos escritores formularam em publicações recentes. Trabalhemos por exaurir da alma do povo o veneno intelectual que se lhe procura inocular, a fim de guardarmos para a França a beleza e a força, que ainda farão grande nas horas de perigo, a fim de restituirmos ao gênio nacional todo o seu prestígio, todo o seu esplendor, ofuscado por tantas teorias malfazejas e tantos sofismas. Forçoso é reconhecer que no mundo católico, melhor que algures, tem sabido render a Joana homenagens solenes. Nos meios crentes, louvam-na e a glorificam, erigem-lhe estátuas e basílicas. De seu lado, os republicanos livres pensadores imaginaram recentemente criar em sua honra uma festa nacional que seria ao mesmo tempo a do patriotismo. Porém, num campo como noutro, nunca lograram compreender o verdadeiro caráter da heroína, entender o sentido de sua vida. Poucos hão sabido analisar essa admirável figura que se alça acima dos tempos e domina as mais elevadas